Oi galera, hoje vamos falar sobre as curvas anormais da capnografia. Essa imagem eu trouxe do Miller e vou ajudar vocês a interpretar e entender cada figura dela. Se você ainda não assistiu a aula 1 desse assunto, pausa o vídeo e clica no link aqui em cima para poder entender melhor cada alteração encontrada. Vamos começar falando resumidamente da curva de capnografia normal. A letra A, ela corresponde a uma curva normal do paciente em ventilação mecânica e a figura B ao lado é também uma curva normal, mas de um paciente em ventilação espontânea. Vamos relembrar que existem 4 fases da capnografia. Essa fase 1 é o início da expiração, que é representado pelo ar do espaço morto e por isso não tem CO2. Na fase 2, a gente começa a ter CO2, pois aqui começa a sair o ar proveniente de regiões pulmonares com boa relação VQ. Na fase 3, temos a saída de ar de regiões com baixa relação VQ e por isso temos um platô. Posteriormente, vamos ter o início da inspiração, onde em condições normais não temos CO2 inspirado. Existe também uma fase 4, que vou deixar aqui tracejada, mas ela é uma fase patológica que vamos encontrar em algumas curvas anormais a seguir. O primeiro gráfico que quero analisar com vocês é esse aqui da letra C, onde notamos uma inclinação da fase 3. Isso representa, a princípio, um processo obstrutivo, podendo ser um broncoespasmo, um paciente com asma com DPOC ou um tubo parcialmente obstruído. No gráfico D, o que vemos? Vemos oscilações, mas ali no final da expiração, quando o fluxo diminui para quase zero. Essas oscilações são oscilações cardiogênicas, é o batimento do coração promovendo esvaziamento do pulmão ao final da expiração. Essa situação é encontrada quando o paciente é colocado em ventilação espontânea, mas ele ainda está acordando da anestesia, então está mais bradipneico. E aí, se a gente coloca um ECG, por exemplo, em cima desse capnógrafo, você vai perceber essas oscilações cardíacas devido à inter-relação coração-pulmão. Você olha a oscilação de maneira sincrônica com o batimento cardíaco. Na imagem E, temos uma fenda durante a fase 3, durante o platô, que indica um esforço inspiratório do paciente em ventilação mecânica. Lembra que a expiração ela é passiva e se ele está inspirando na fase de platô, que é expiratória, pode ser que ele esteja superficializando do plano anestésico. E aí começou a ter uma assincronia com o ventilador, porque agora ele está entrando na ventilação. Essa figura F, ela representa uma intubação esofágica. E aqui eu acho interessante explicar o porquê temos inicialmente essa presença de CO2 se já estamos no estômago. A gente tem que lembrar que a mucosa gástrica ela produz CO2 ao redor de 10 milímetros de mercúrio, então na primeira ventilação ainda podemos detectar CO2, mas imediatamente depois você percebe que não surge mais nenhuma curva. A imagem G, notamos que na fase inspiratória o CO2 ele não volta a ser zero. Na inspiração seguinte, o paciente está inspirando um ar que tem CO2. Aqui temos então 2 opções de diagnóstico. Uma é um defeito na válvula expiratória e o outro seria uma exaustão do meu sistema absorvedor. Porém, ambos vão cursar com reinalação de CO2. Na imagem H, notamos uma inclinação descendente mais lenta, que se estende à fase zero à medida que o CO2 é reinalado na alça inspiratória. Esse gráfico aqui ele é compatível com um defeito na válvula inspiratória. Na imagem I, notamos 2 picos na fase 3. Esses 2 picos sugerem um esvaziamento sequencial de 2 compartimentos heterogêneos, como o que ocorre em um paciente que realizou um transplante pulmonar único. Na imagem J, temos uma válvula inspiratória com defeito. Nessa imagem K, temos um encurtamento súbito da duração da fase 3, sugerindo um vazamento pelo cuff do tubo orotraqueal ou uma máscara laríngea não bem acoplada. Vejo que nem todo o ar sai pelo tubo, ele acaba saindo pelos lados e acaba não sendo lido pela capnografia, mostrando um tempo expiratório mais curto. Na imagem L, temos um platô duplo na fase 3, sugerindo a presença de vazamento por um acesso
lateral, né, de corrente lateral, como é feito por um capnógrafo do tipo side stream. Por último, eu quero falar lá daquela fase 4 que eu chamei de patológica. Essa fase 4, ela significa que nós aumentamos por algum motivo a heterogeneidade pulmonar. O nosso pulmão ele funciona como uma esponja. Quando temos uma atelectasia, a gente vai ter alvéolos esvaziando de maneira rápida e outros de maneira mais lenta. Essas constantes de tempo distintas formam uma elevação no final da fase 3. Isso é muito comum ser observado na capnografia de pacientes obesos ou nas cirurgias videolaparoscópicas durante um pneumoperitônio e significa aumento de heterogeneidade pulmonar. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. É importante a gente entender esses conceitos, não só para a prova, como para a prática anestésica, e entender que a capnografia ela nos dá informações, então, tanto do metabolismo celular, quanto da hemodinâmica e também da ventilação, sendo uma ferramenta de extrema importância para o anestesiologista. Obrigada.